Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Estrondo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O estrondo. Que é o estrondo? E o que te faz inteirar-te do que é o estrondo? Ocorrerá um dia, quando os humanos forem como as borboletas espalhadas. E as montanhas como a lã corada, cardada. Então, quanto àquele cujos pesos em boas ações forem pesados, estará em vida agradável. E quanto àquele cujos pesos em boas ações forem leves, sua morada será um abismo. E o que te faz inteirar-te do que é este abismo? É fogo incandescente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. Eu louvo Alá, o Senhor dos mundos, o louvor de seus servos gratos que sempre invocam seu nome. Eu testemunho que não há outra divindade além de Alá que ampara os virtuosos, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Ó Alá, derrame paz e bênção sobre seu mensageiro. Que a paz e a bênção de Alá estejam sobre você, ó Rasulullah, até o dia do juízo final. Meus irmãos, sejam abençoados e que vossa caminhada até aqui esteja abençoada e que estejam no meio dos moradores do paraíso, se Alá quiser. Nós o rogamos que Ele, como propiciou esta reunião aqui, nos reúna debaixo de sua sombra no dia em que não haverá outra sombra. Além de sua sombra, pedimos que Ele nos coloque com aqueles que escutam as palavras e seguem o melhor significado delas e que aceite de nós e de vocês nossas boas obras. Pedimos também dele que perdoe nossos pecados, cure nossos enfermos, facilite as adversidades, extinga nossas tristezas, guie os desgarrados, derrame sua misericórdia sobre os mortos, faça voltar os viajantes salvos e atenda a nossos pedidos para esta vida e para a outra vida, com sua bênção, generosidade, misericórdia e graça. Ele é o Todo-Poderoso que pode realizar tudo isso. Pedimos também que derrame paz e tranquilidade sobre este país e sobre todos os países dos muçulmanos. Seguimos com a paz e a bênção sobre o nosso profeta Muhammad, seus familiares e seus companheiros, até o dia do juízo final. Esta é uma série de palestras sobre os sinais.
pequenos e grandes, do fim do mundo, que iremos estudar nestes 3 dias, com a permissão de Alá, Senhor dos mundos. Qual é a importância de falarmos sobre os sinais do fim do mundo? Será que vamos listar todos os sinais e enumerá-los, ou vamos testar nossa fé nas palavras do nosso querido profeta, que a paz esteja com ele, que nos transmitiu aquilo que recebeu do seu Senhor? Além daquilo que foi mencionado no Alcorão, que há 2 tipos de sinais do fim do mundo. Esses sinais do fim do mundo são o começo do fim da vida do muçulmano nesta vida. Essa partida causa muito transtorno na vida das pessoas. Se você voltar para sua casa e disser à sua esposa, eu vou te mostrar o meu mandamento que eu escrevi porque estou sentindo que a morte está por perto, talvez a sua esposa não goste daquilo que você disser e não vai querer mais te ouvir. É engraçado. É como se a morte fosse decretada só para os outros. As pessoas perguntam cada coisa. Fulano morreu. Eles perguntam, como ele morreu? Ele tinha 90 anos e estava doente durante seus últimos 5 anos de vida. A impressão que fica, depois dessa resposta, é que o homem morreu por causa de sua idade e de sua doença. Beltrano morreu. Quando? Uns 2 dias atrás. Ele foi atropelado por um carro. As pessoas acham que se ele não fosse atropelado pelo carro, não iria morrer. E a criança que morre na sua cama, qual é a causa de sua morte? Sem resposta. E aquele jovem que pratica o esporte como a musculação, o boxe e a luta, e de repente seu coração para de bater? Qual é a causa de sua morte? Qual é a causa de sua morte? A resposta é que quando somos criados pelo Senhor dos mundos, nas barrigas de nossas mães, e depois de passar 120 dias, será prescrito para cada um de nós, seja macho ou fêmea, seu destino e a hora de sua morte. Assunto encerrado. Nada pode mudar a idade, seja para mais ou para menos. A única obra que alonga a vida do muçulmano é o anjo da morte ficar intrigado. É tratar com benevolência os pais. Aquela pessoa que trata bem seus pais poderá se beneficiar de um acréscimo na sua idade. O anjo da morte sabe quando alguém morrerá num determinado dia. Ele desce para executar a morte, mas o Senhor dos servos o manda não retirar a alma de seu servo. O anjo da morte fica impressionado. Ele tem, só para facilitar, um registro com os nomes das pessoas que vão morrer. Onde, quando e como. Seja este morto uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, seja numa casa que desabou, ou um avião que pegou fogo, ou um navio que naufragou, ou numa guerra, ou um terremoto. Cada um morrerá da forma que foi prescrita a ele. O anjo da morte fica impressionado. Essa pessoa deve morrer agora. Eu tenho ele aqui na minha lista. É como se Alá dissesse para ele, este servo está tratando bem seus pais e eu dei para ele uma promoção da minha satisfação. Agraciamos a ele com nossa satisfação. Isso significa que Alá está satisfeito com aquele servo que tratava bem seus pais e acrescentou sua idade. Escutem o hadith. Nada impede que o destino seja cumprido a não ser a súplica. E nada aumenta a idade de alguém se não fosse o tratar bem seus pais. Aquela súplica que muitas vezes escutamos como ó Sheikh, que Alá aumente sua idade. Essa súplica não é necessária. Ninguém dos companheiros do profeta pediu esse tipo de súplica. O certo é pedir que Alá abençoe a idade da pessoa. Aumentar a idade é algo que está somente nas mãos de Alá. Não dizemos aumentar a idade, mas podemos dizer abençoar a idade. O profeta, que a paz esteja com ele, entrou na sua casa e encontrou sua esposa Ramla com Habiba, filha de Abu Sufyan, suplicando dessa forma: ó meu senhor, aumente a idade do meu esposo, o profeta, do meu pai, Abu Sufyan, e do meu irmão, Muawiyah. O profeta, que a paz esteja com ele, disse para ela: você pediu algo que já está finalizado e não tem como mudar. Você poderia suplicar dessa forma: ó meu senhor, abençoa a idade do meu esposo, o profeta, do meu pai, Abu Sufyan, e do meu irmão, Muawiyah.
A questão é alongar a idade ou abençoar a idade? Claro que estamos falando de abençoar a idade. O imã Sharafdin An-Nawawi, que Alá o tenha na sua misericórdia, que escreveu O Jardim dos Virtuosos, morreu com a idade de 34 anos. Sua mãe veio para levar seus livros. Ela levou tantos livros que precisou de 2 camelos. Eram os livros que este jovem maravilhoso escreveu. O imã Sharafdin An-Nawawi escreveu livros que precisavam de 2 camelos para serem carregados. Imaginem se ele vivesse até os 54 ou 74 anos de idade. Há pessoas que vivem um bom tempo nesta vida, mas não deixam nada. Voltemos ao nosso assunto. A importância de falarmos sobre os sinais do fim do mundo é que Ali ibn Abu Talib, que Alá esteja satisfeito com ele, disse para o seu filho Al-Hassan: "Ó Hassan, meu filho, estuda a morte." Ele pediu para ele colocar a morte como um assunto de estudo. Estuda a morte e a conheça bem, para que quando chegar a ti, não te pegue de surpresa e tu não fiques espantado. Quando a morte vem para a pessoa sem ela ter informações sobre isso, como será? Ok, quando o anjo da morte vier até mim, eu vou poder vê-lo, porque minha família não poderá vê-lo. Eles dizem: o homem estava sentado entre nós, nos aconselhando. Ele pegou o copo de chá e, de repente, sua cabeça se inclinou assim e sua alma foi. Como ela saiu? De onde ela saiu? Onde estava o anjo da morte? As portas estavam fechadas para ele não entrar? A pessoa que está prestes a morrer consegue ver o anjo da morte quando ele entra? E se ele consegue vê-lo, será que a sua vida termina naquele instante? Ou será que ele ultrapassa os limites do tempo? Algo que está acima de nosso raciocínio? Algo que incentiva o ser humano a pensar. Este é o fim da linha. Nós lidamos com a morte como se fosse prescrita para os outros. Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. Construção no útero da mãe. O desenvolvimento no útero da mãe não para. Na 5ª semana, os braços e as pernas do embrião se tornam visíveis. Mais tarde, essa parte se transformará em um braço. Algumas células vão então começar a formar a mão. Mas depois, algumas dessas células farão algo mais surpreendente. Milhares delas irão cometer suicídio. Por que essas células se matam? As células suicidas desempenham uma função crucial. O corpo dessas células, que morrem em uma determinada ordem, são necessários para a formação dos dedos. As células remanescentes começam a comer as células mortas e espaços vazios surgem nessas regiões. Esses espaços vazios são os vãos entre os dedos. Por que essas células cometem esse sacrifício? Como uma célula pode se suicidar para que o bebê tenha dedos? Como as células sabem que suas mortes terão tal propósito? Tudo isso mostra mais uma vez que todas as células que formam o ser humano são direcionadas por Deus. Neste ponto, algumas células começaram a formar as pernas. As células não têm como saber que o embrião precisará andar no mundo externo. Mas mesmo assim, formam pernas e pés para o embrião.
Agora você está olhando para o rosto de um ser humano de 4 semanas de vida. Nesse estágio, 2 buracos são desenvolvidos, um em cada lado da cabeça do embrião. É difícil acreditar, mas os olhos serão construídos nesses buracos. O desenvolvimento dos olhos começa na 6ª semana. As células operam com um plano inacreditável por meses. Uma a uma formam as diferentes regiões dos olhos. Algumas células formam a córnea, outras as pupilas e outras as lentes. As células param quando atingem o limite da região que estão construindo e o olho é formado por diferentes componentes, sendo construído com perfeição. Dessa forma, o olho, tido como a câmara mais perfeita do mundo, ganha sua existência se originando do nada dentro do útero da mãe. Sabe-se que a pessoa que nascerá abrirá seus olhos para um mundo cheio de cores, e os olhos foram construídos para perceber com perfeição este ambiente. Os sons que a pessoa que ainda não nasceu irá ouvir e a música que também ouvirá também foram levados em consideração. Os ouvidos que ouvirão essa música também são construídos no útero da mãe. Essas células formam o mais refinado receptor de sons do mundo. Essas cenas nos lembram mais uma vez que a visão e a audição são grandes bênçãos que Deus nos concedeu. Deus descreve no Alcorão: Deus vos extraiu das entranhas de vossas mães, desprovidos de entendimento. Proporcionou-vos os ouvidos, as vistas e os corações para que lhe agradecesseis. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Teve uma pessoa, um sheik chamado Bin Baz, falecido em 99 na Arábia Saudita. Era um grande mufti da Arábia Saudita. Descobriram as obras dele depois que ele morreu somente. Eu repito bastante o nome dele. E anos depois que ele morreu. Mais de 1000 sábios, estudantes, sheiks, divulgadores do mundo inteiro, ele sustentava essas pessoas mensalmente para ensinar a religião. Ninguém sabia. Só ele e o secretário. O neto do Imam Ali, do companheiro do profeta Ali bin Abi Talib, chamado Ali também. Ali. É uma pessoa muito justa e virtuosa. Quando ele faleceu, só ficaram sabendo que existia pessoas necessitadas depois que ele morreu. Que enquanto ele estava vivo não tinha pessoas necessitadas. Ele levava alimento, com uma roupa diferente, ou pagava... Quando ele morreu, acabou o sustento, começou a aparecer as famílias pobres necessitadas. Como é que vocês são pobres? Alguém chegava o sustento para nós. Alguém abastecia-nos. Morreu fulano, não sabemos. Concluíram, era ele. Então tem a recordação de Deus. Tem obras, isso é muito importante, gente. Eu não falo, por exemplo, não sou exemplo disso, Deus me livre, mas eu escuto, observo os sábios falando. São essas obras que vão valer a pena. São essas obras que vão fazer peso na balança no dia do juízo final. Rezar, estou batendo cartão. Jejuar, estou batendo cartão. Fazer a peregrinação, estou batendo cartão. Pagando zakat, estou fazendo... A prática externa, eu estou batendo cartão como muçulmano. O que vai pesar na balança? É aquilo que você fez somente para Deus. Tanto é que a Aisha, esposa do profeta, quando mandava ajuda para alguém,
dizia, olha, se a pessoa falar que Deus recompense quem ele mandou esse alimento para mim, dá em dobro, porque a pessoa deu, eu dei alimento, ela já recompensou pela súplica. Então quer dizer, é uma ação, as ações internas, isso é a coisa mais importante da vida do muçulmano. Ele tem que ter obras que ninguém sabe, a não ser Deus. Tem que ter essas obras, ninguém sabe, nem a esposa, nem o marido, nem o filho. Cadê o dinheiro que estava aqui? Ah, tomei, foi lá com os amigos, ninguém sabe, foi lá, fez o bem. Ninguém precisa saber. E tem gente, tem muitas pessoas assim. E nós não sabemos. Mas a gente acaba sabendo que tem pessoas assim. Pessoas que chegam, sheik, fulano, você é o responsável, fulano é o responsável para cuidar daquela família. Só no dia tal vem aqui, nem a pessoa que está recebendo fica sabendo quem está ajudando. E nem a pessoa que está ajudando quer saber se está bem ou não, se chegou ou não. Porque aquilo que você faz com sinceridade, escondido, fez, está guardado. Com Deus está registrado, não vai perder nunca. A recordação de Deus, mais ainda. É bom falar dessas coisas. Exemplos vivos que nós observamos e presenciamos, e tem coisas assim que é isso que vai contar mais pesar na balança no dia do juízo final. Eu termino com a história dos 3 jovens que se refugiaram numa caverna. Já falei essa história para vocês. Entraram numa caverna, está mencionado no livro Jardim dos Virtuosos, primeiro capítulo, capítulo da sinceridade. 3 jovens se esconderam numa caverna, a rocha trancou eles, gritavam, não tinha como, socorro, não tinha como, o tim não pegava na hora, né? Isso na época do profeta, né? O tim não tinha sinal. O que nós vamos fazer? Vamos esperar morrer. Um falou, vamos pedir a Deus. Cada um pede para Deus por aquilo que ele acha que fez de mais sincero. Ó Deus, aquilo que eu fiz, se foi sincero, me recompense então nessa vida com esse alivio, me alivie. Um disse assim, ó Deus, tinha meus pais e minha esposa, eu não dava comida para os meus filhos, sem antes alimentar meu pai e minha mãe. E naquele dia, não tinha leite, não tinha coalhada. E as crianças chorando e minha esposa também incomodando. Incomodando é a parte minha, não está no texto. Tá? É a minha parte. E eu enganei as crianças, molhava um pano no leite e dava para elas ficar chupando e dizia, estou preparando leite. Enganava as crianças para dormir. Quando elas dormiram, fui lá, fui até meus pais que são velhos, dei o leite para eles fazerem a janta. Ó Deus, se eu fiz isto, querendo somente você, não quis ostentação, e nem selfie, e nem curtida, e mais ninguém nos alivie. A rocha saiu do lugar. Fizeram força, e eles tiveram que fazer força. Fizeram força, a rocha saiu. O segundo disse, ó Senhor, eu tinha uma prima que era a coisa que eu mais amava. E ela era a pessoa com seus parentes, seus pais, as pessoas mais necessitadas em Medina, da cidade. E precisavam de dinheiro, ajuda. E eu tentei me aproveitar da situação. Falou para ela, eu te ajudo em troca de outros favores, que eu não quero mencionar aqui. Te ajudo em troca de outros favores. Ela disse para mim, tema a Deus. Se quer casar comigo, fale com meu pai. Mas esse não é o caminho, tema a Deus. Ele ficou com vergonha e medo de Deus, falou, toma teu dinheiro, ajuda, me perdoe. Disse, ó Senhor, se eu fiz isso somente por tua causa, não querendo
exaltação de ninguém nos alivie. Fizeram força, aliviaram. Veio o terceiro. O terceiro que se era assim, um homem foi viajar, olha, não tenho onde botar meu dinheiro, o banco do Bradesco está fechado, é feriadão, não tenho onde guardar meu dinheiro, vou deixar meu dinheiro com você. Esse homem desapareceu, não apareceu, 4, 5 anos sumiu. Falou, vou pegar esse dinheiro e vou investir. Pegou, comprou gado, comprou ovelha, virou uma fazenda, foi um fazendeiro. Daqui a pouco passou 5 anos, o homem retorna. Cadê meu dinheiro? Ele disse, olha, seu dinheiro, você não veio, eu investi. Está aqui as cabeças de gado e ovelha e terra, é tudo teu. É tudo teu, eu não quero nada. O homem falou, está zombando? Não estou zombando, é tudo teu, seu, seu investimento, não quero nada, nada, nada. O homem disse, ó Senhor, se eu fiz aquilo, não querendo nada mesmo, nenhum real daquele investimento, nos alivie. Eles fizeram força, saiu. Moral da história, a pessoa pede, que a pessoa precisa, o que mais a pessoa precisa é desses atos em segredo. Recordação de Deus em segredo. Oração sem ninguém ficar vendo. A caridade sem ninguém ficar... Porque é isso que vai... Um dia a gente precisa muito disto. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.